E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exemplo de equação modular. E para este exemplo nós temos que considerar alguns pontos importantes na resolução de equações modulares. Mas antes de fazermos isso, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Então vamos agora resolver esse exemplo de equação modular. Nós vamos começar fazendo uma análise das condições de existência para as soluções dessa equação. Vejamos, aqui nós temos um módulo que é igual a x mais 1. Mas sempre que nós temos um módulo, esse módulo só pode ser igual a zero ou um número maior do que zero. Por isso que é importante levar em consideração a condição de existência dessa solução. E por meio dessa condição de existência, o resultado que nós temos aqui, que é x mais 1, deve ser maior ou igual a zero, porque o resultado desse módulo só pode ser um número que é maior ou igual a zero. Ou seja, o resultado de qualquer módulo é maior ou igual a zero. E em particular, aqui nós temos um módulo que é igual a uma expressão. Portanto, essa expressão precisa ser maior ou igual a zero, porque se esse módulo é maior ou igual a zero e esse módulo é igual a essa expressão, logo a expressão é maior ou igual a zero. E para resolvermos essa inequação, nós temos que isolar x em um dos membros da desigualdade. E para fazer isso, como aqui nós temos mais 1, nós precisamos eliminar esse mais 1 daqui. E para manter a desigualdade, basta fazermos menos 1 em ambos os membros da desigualdade. E assim nós teremos x mais 1 menos 1, que deve ser maior ou igual a 0 menos 1. Mais 1 menos 1 vai zerar, e x mais 0 é igual a x. E 0 menos 1 é igual a menos 1. Portanto, a condição de existência que nós temos que considerar é que x deve ser maior ou igual a menos 1. Isso quando nós resolvermos essa equação. X também deve estar nesse intervalo. Portanto, essa é a condição de existência para as soluções dessa equação. E é essa parte da igualdade que levou a essa condição de existência, porque essa parte da igualdade também depende do valor de x. E se x não estiver nessas condições, então essa equação não terá solução. Portanto, no final nós temos que ver se x está nesse intervalo, se x é maior ou igual a menos 1. E agora nós vamos resolver essa equação. Para resolver essa equação, nós precisamos lembrar da condição de existência que nós acabamos de calcular. E como nós temos um módulo que é igual a essa expressão, nós temos que considerar duas possibilidades. Esse módulo é exatamente igual a x mais 1, ou esse módulo é igual a menos e toda essa expressão entre parênteses. E quando nós temos um módulo que é igual a uma expressão, nós podemos ter que o que está dentro do módulo seja igual a essa expressão, ou seja, x ao quadrado menos 5x mais 6 seja exatamente x mais 1, ou então nós podemos ter que tudo isso aqui desse módulo seja igual a tudo isso aqui também, só que entre parênteses e com um sinal negativo antes. Ou seja, x ao quadrado menos 5x mais 6 deve ser igual a menos, e entre parênteses nós temos x mais 1. E nós fazemos esses dois casos por conta da definição de módulo. E agora nós já podemos calcular essas duas equações. Começando aqui pela da esquerda, nós temos x ao quadrado menos 5x mais 6, que deve ser igual a x mais 1. E o primeiro passo é igualar essa equação a zero, porque aqui nós temos x elevado ao quadrado, e assim nós teremos provavelmente uma equação de segundo grau. Portanto, o que nós temos aqui à direita da igualdade, ou seja, x mais 1, nós vamos considerar a operação inversa no outro membro da igualdade, ou seja, nós teremos x ao quadrado menos 5x mais 6 menos x menos 1, porque nesse membro era x mais 1, e ao trocar de membros da igualdade nós invertemos as operações. E assim nós temos x ao quadrado menos 5x mais 6 menos x menos 1. E aqui nós podemos juntar alguns elementos. Nós temos menos 5x menos x, que é igual a menos 6x. E 6 menos 1, que é igual a 5. E o x ao quadrado só aparece uma vez e ele é repetido aqui. Portanto, nós temos x ao quadrado menos 6x mais 5. E aqui nós temos uma equação do segundo grau. E essa equação pode ser resolvida por meio dessa fórmula, uma vez que a equação está no formato ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. E usando essa fórmula, nós vamos descobrir quais valores de x que se encaixam como solução dessa equação. Então nós vamos começar identificando os coeficientes a, b e c aqui nessa equação. O coeficiente a é igual a 1, uma vez que é o valor que multiplica x ao quadrado. O coeficiente b é menos 6, uma vez que b é o que multiplica x. E o coeficiente c, que é o termo independente, ele é igual a 5. Portanto, nós já temos a, b e c, e nós podemos substituir esses valores aqui nessa igualdade, na qual nós temos que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac
e tudo isso dividido por 2a. E assim nós teremos que x é igual a menos o b, que nesse caso é menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que nesse caso é 1, vezes c, que nesse caso é 5, e tudo isso dividido por 2 vezes a, que nesse caso é 1. E como nós fazemos para calcular essa expressão? Nós começamos aqui dentro do radical. E nós já podemos calcular o valor dessa potência, menos 6 elevado ao quadrado, que é igual a menos 6 vezes menos 6, que resulta em 36. E simultaneamente, nós já podemos resolver esse produto, menos 4 vezes 1 vezes 5, que é igual a menos 20. Logo, nós temos aqui dentro do radical, menos 6 ao quadrado, que resulta em 36, e esse produto que resulta em menos 20. E assim nós temos 6 mais ou menos a raiz quadrada de 36 menos 20, e tudo isso dividido por 2. Agora nós podemos resolver essa subtração que nós temos aqui dentro do radical, 36 menos 20, cujo resultado é igual a 16. Agora nesse ponto nós já podemos calcular a raiz quadrada de 16, e nós sabemos que ela é igual a 4, porque 4 vezes 4 é 16. Chegamos num ponto em que nós temos 6 mais ou menos 4, e tudo isso dividido por 2. Portanto, aqui nós vamos calcular duas respostas diferentes. Na primeira, nós vamos calcular 6 mais 4 dividido por 2, ou seja, 10 dividido por 2, que é igual a 5. E no segundo caso, nós vamos calcular 6 menos 4 dividido por 2, ou seja, 2 dividido por 2, que é igual a 1. E as duas soluções para essa equação do segundo grau são 5 e 1. E nós já podemos analisar a condição de existência, na qual x deve ser maior ou igual a menos 1. E essas duas soluções, de fato, são maiores que menos 1. 5 é maior que menos 1 e 1 é maior que menos 1. Logo, essas duas soluções são válidas para a nossa equação. Agora, dando continuidade, nós temos que resolver a segunda equação que nós geramos. Ou seja, x ao quadrado menos 5x mais 6, que deve ser igual a menos x mais 1, de forma que todo x mais 1 está entre parênteses, porque esse sinal é válido para toda essa expressão que nós temos aqui. E como nós temos um sinal de menos e uma expressão dentro dos parênteses, nós vamos trocar os sinais de tudo que nós temos aqui. E nós teremos x ao quadrado menos 5x mais 6, que deve ser igual a menos x menos 1. E como novamente nós teremos uma equação de segundo grau, nós temos que igualá-la a zero. Portanto, menos x menos 1, nós vamos trocar de membro da igualdade, e no membro esquerdo terão as operações invertidas, e ao invés de menos, nós teremos mais x mais 1. E assim nós temos x ao quadrado menos 5x mais 6 mais x mais 1. E aqui nós podemos considerar menos 5x e x, porque são monômios semelhantes, nós podemos fazer o cálculo. Menos 5x mais x, que é igual a menos 4x. E além disso, o termo independente, que é 6, deve ser somado com outro termo independente, que é 1, e 6 mais 1 é igual a 7. Em relação a x ao quadrado, ele é o único que apareceu, então nós apenas repetimos aqui. Agora nós chegamos na forma geral de uma equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, e novamente nós vamos utilizar essa fórmula. Mas antes nós vamos identificar os coeficientes a, b e c aqui nessa equação. O coeficiente a é igual a 1, uma vez que é o elemento que multiplica x ao quadrado. Portanto, a é igual a 1, o coeficiente b é o que multiplica x, ou seja, menos 4, portanto b é igual a menos 4, e o coeficiente c é igual ao termo independente, que nesse caso é 7. E agora nós vamos substituir esses três valores aqui nessa fórmula. E nós temos que x é igual a menos b, ou seja, menos 4, que é o que aparece aqui, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 7. Tudo isso dividido por 2 vezes a, e nesse caso a é igual a 1. Agora nesse ponto nós já podemos fazer algumas modificações aqui nesse cálculo. Nós temos menos 4, e quando nós temos um sinal de menos antes dos parênteses, nós podemos mudar o sinal de tudo que está dentro, e esse menos 4 vai se tornar 4 positivo. Na sequência, nós já podemos resolver também essa potência, menos 4 elevado ao quadrado, que é igual a 16. E nós já podemos resolver também esse produto, menos 4 vezes 1 vezes 7, que é igual a menos 28. E assim nós temos que x é igual a 4 mais ou menos a raiz quadrada de 16 menos 28, dividido por 2 vezes 1. E 2 vezes 1 nós também já podemos resolver, cujo resultado é igual a 2. E 16 menos 28 é igual a menos 12. No entanto, agora nós precisamos calcular a raiz quadrada de menos 12, mas no conjunto dos números reais, esse número não existe. Ou seja,
o valor dessa raiz não pertence ao conjunto dos números reais, uma vez que no conjunto dos números reais nós não temos raízes quadradas de números negativos. Portanto, como nós estamos trabalhando no universo dos números reais, nesse caso, x não pertence ao conjunto dos números reais. E o que nos resta são apenas essas duas primeiras soluções. Mas para termos certeza que essas são as únicas soluções, nós vamos agora analisar graficamente como seria uma possível interseção dos gráficos de duas funções, de forma que aqui nessa igualdade que é essa equação, à esquerda nós teríamos uma função f e à direita nós teríamos uma função g. E nós vamos plotar os gráficos dessas duas funções e analisar que as interseções apenas acontecem quando x é igual a 5 ou x é igual a 1. Bom, vamos analisar e fazer passo a passo. Nós vamos considerar a função f do conjunto dos números reais no conjunto dos números reais, de forma que ela é definida como o módulo de x² menos 5x mais 6, que é exatamente o que nós tínhamos à esquerda da igualdade da equação que nós resolvemos. E além disso, nós vamos considerar a função g, cujo domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio também, de forma que g de x é igual a x mais 1. E x mais 1 era o termo que nós tínhamos à direita de nossa equação. E a partir disso, nós vamos determinar para quais valores f de x é igual a g de x. Ou seja, é o mesmo que resolver essa equação que nós resolvemos anteriormente. Mas nós vamos fazer isso graficamente agora. Nós vamos plotar o gráfico de f e plotar o gráfico de g e analisar os pontos de interseção dessas duas funções. E nós vamos observar que as raízes são x1 que é igual a 5 e x2 que é igual a 1. Que é justamente as raízes que nós tínhamos calculado. Agora, pensando no gráfico, nós temos que o gráfico da função f é dado por essa parábola. No entanto, quando os valores eram negativos sem o módulo, esses valores foram rebatidos e se tornaram positivos, porque essa é a função do módulo no caso do gráfico. Ele não considera os valores negativos. Então, dentro do módulo, nós temos valores que são apenas iguais ou maiores do que zero. Então, esse gráfico em verde é o gráfico da função f. Agora, o gráfico dessa reta em azul é o gráfico da função g, que é x mais 1, que é uma função afim e que intercepta o eixo y aqui no ponto 1. E nesse caso, ela pode assumir valores negativos porque nós não temos um módulo aqui em x mais 1. E o que acontece? Quando nós igualamos essas duas funções, aqui no gráfico, existem dois pontos de interseção, que são esse aqui e esse aqui. E como vocês podem observar, esse ponto, por exemplo, tem como coordenada x o número 1. E além disso, o valor da imagem desse ponto é no ponto 2. Isso quer dizer que quando nós calculamos f de 1 ou g de 1, o resultado será o mesmo e será igual a 2. E assim, nós temos o endereço de um dos pontos de interseção das funções f e g, que é quando x é igual a 1. Além disso, existe um segundo ponto, que para x a coordenada é 5 e para y a coordenada é 6. Ou seja, o ponto cujo endereço é 5 e 6. E é interessante perceber que, quando nós calculamos f de 5 ou g de 5, o resultado será igual e ambos serão iguais a 6. Nós fizemos esse gráfico para mostrar que, graficamente, ao resolver essa equação, nós apenas temos essas duas soluções para x, que são 1 e 5. E você conseguiu compreender como nós fizemos para resolver este exemplo de equação modular? Nós utilizamos alguns recursos que vão para além apenas da álgebra e nos permitem analisar graficamente como seria essa situação no caso de um gráfico, mas para isso nós utilizamos o recurso de funções, que é um conteúdo relevante do ensino médio. E você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.